Começando mais um Legendário Sketch hoje aqui. Estou aqui na mesa mais com nossos companheiros aqui, o Samir, o nosso outro Legendário aqui também ajudando a gente hoje. E hoje a gente tem um convidado especial, o nosso André Castro aqui, que veio falar de um tema muito relevante, homem do negócio, como que o homem cristão se comporta hoje nos negócios do dia a dia. Então vamos lá, André, tudo bom, cara? Boa noite por estar aqui mais uma vez, tua presença aqui, por aceitar o convite. Você pode se apresentar um pouquinho? Quem é o André atrás dos negócios? Bora, com certeza. Primeiramente, então, gratidão pelo convite, gratidão pela rapaziada da mídia que tem dado suporte para nós aí. E é um prazer realmente poder estar compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo, né? No mundo dos negócios, eu sempre falo, todas as vezes que eu vou em algum podcast, ou até mesmo no nosso podcast, eu falo assim, cara, nós empresários, nós temos um dever social, Robson. A gente tem que melhorar as pessoas para devolvê-las ao mercado de trabalho, enfim. Então, que nem eu sempre comento que nós não temos o dever de reter as pessoas. Quem retém as pessoas é a cadeia, né? Nós temos o dever de melhorá-las. Então, é isso que a gente vem fazendo, né? Com o meu negócio como empresário. Então, a minha formação de contador, né? Sou contador, mas eu falo pra galera, deixei de ser contador alguns anos atrás, né? Hoje eu me tornei empresário, se os caras me derem um balanço com a coisa para fechar aí, não sei se vai dar boa. Já passou a bola para os funcionários, já, colaboradores, né? Realmente as coisas vão mudando muito rápido, né? E eu decidi ir justamente, eu entendi o mundo dos negócios, como que funciona quando o assunto é gestão de pessoas. Então não existe outro caminho. O único caminho, de fato, são as pessoas. Então, a gente olha realmente para isso. Então, é o que a gente vem fazendo, um olhar diferente, um olhar para as pessoas. E daí, obviamente, o resultado vem, né? Quando você concentra toda a energia no lugar certo. Recentemente, o CEO da Hotmart falou assim, cara, em vez de você sair por aí caçando borboleta, por que você não cria um jardim ao ponto que seja atrativo para que elas estejam lá? Opa. Então, esse é o jogo dentro dos negócios. Cara, cria um jardim ao ponto que as borboletas queiram estar lá e, obviamente, o resultado vai ser exponencial. Que bom. A introdução já começou, você viu que a introdução começou boa, forte aí, e o tema hoje vai ser bom. O nosso tema é Homem de Negócios. Então, você já explicou um pouquinho quem é você atrás dos negócios, né? Que você antes era contador, tudo, mas tem uma visão diferente, né? E como começou, então, a sua trajetória no mundo dos negócios? Você, sua formação acadêmica, o que você pensava fazer na vida? Como começou a parte dos negócios, que você falou que foi para ser contador e abriu o horizonte para começar a montar empresas. Conta um pouquinho o que você faz atualmente, se você tem empresa, tem uma, duas, três, quais são as empresas. Fala um pouquinho para nós. Então, assim, todo mundo pergunta assim, nossa, foi encantador, tinha um sonho de fazer uma faculdade. Cara, na real, não tinha sonho de fazer faculdade, assim, específica de contabilidade, né? Eu fui fazer minha inscrição, e daí a menina que foi fazendo, que estava no balcão das inscrições, lá falou assim, viu, que curso quer fazer? Eu falei, pois olha, eu acho que vou fazer administração dela. Puxa, mas a administração tem ciências contábeis, ciências econômicas e administração. Eu falei, cara, o que faz cada um? Ela me explicou ali, ela meio que me conduziu para ciências contábeis, né? Então, assim, não era um sonho, nada. A real é que foi mais de uma necessidade, né? Então, a minha família, eu vim de uma família humilde, então eu decidi realmente criar um marco diferente, né? Então, o empreendedorismo, na verdade, veio mais por uma necessidade, assim, não por algo assim que eu almejava, assim, nossa, grandes coisas. Não, eu queria dar um caminho diferente para minha família, para minha geração, né? Então foi isso, eu era funcionário público, fui militar por 6 anos, eu pedi a exoneração realmente para empreender, né? Para realmente entrar nesse meio e ver como que era. Minha família, meu irmão é funcionário público também, então no começo foi um choque, né? Cara, como que você vai pedir concurso, aquele negócio que os pais querem, né? Estabilidade, largar o concurso, empreender, vai dar certo, não vai? Exatamente, daí é o desafio, né? Empreender no nosso país, cara, realmente é desafiador, não adianta a gente falar que não, é desafiador mesmo, né? Principalmente quando o assunto é um homem de fé dos negócios, né? E daqui a pouco a gente vai passar por isso nessa seara ali, mas realmente é desafiador, né? Porque que eu sempre falo pra galera, não é porque todo mundo faz que o errado deixa de ser errado. Então, pô, não, aquele papo de que a empresa só vai para frente se não pagar imposto e tal, tem que sonegar, enfim. Então, realmente a gente transita por um cenário, quando o assunto é negócio, realmente bem desafiador. Quando o assunto é fé, quando o assunto é Deus, realmente no nosso negócio, para muito nosso negócio. Entendi. E na fé cristã, sempre você caminhou com Deus? Teve algum momento de virada? Você nasceu um lar cristão, não teve? Como foi que você começou na sua fé cristã? Sim, a minha família eu tinha uns 4 para 5 anos quando a minha família se converteu, né? E daí, pô, eu segui ali no evangelho, a minha família, né, por condução da igreja, enfim. E nos meus 18, 19 anos, aquela coragem bateu, né? E eu fui
né? Resolvi aventurar por conta, né? A vida foi quando eu realmente não cheguei a me desviar assim, né? Mas não dava aquela atenção, aquele cuidado que deveria para minha fé, né? E para minha vida com Deus. E foi assim, Robson, eu fiquei acho que uns 7, 8 anos assim na minha vida fora, assim, sabe? E foi uma fase que eu achei que seria boa, né? Porque é por isso, né? Não, porque eu quero conhecer, quero fazer e tal, quero aventurar, enfim. E hoje eu vejo assim, colho alguns frutos dessa época, né? Colho alguns frutos realmente de decisões que eu tive nessa época, mas realmente foi a fase mais difícil da minha vida. Hoje eu tenho essa consciência, sabe? Foi uma fase bem desafiadora, é uma fase, claro, muito aprendizado, só que também eu entendo que eu agradeço a Deus hoje por tudo que aconteceu e pela possibilidade de estar aqui hoje. Porque realmente a gente transita às vezes em alguns caminhos que, poxa, cara, pela graça de Deus. Não sei como conseguir sair de lá. É justamente isso, né? Mas pela graça de Deus, Deus me agraciou com pessoas maravilhosas no meu caminho, com a minha esposa, que é uma mulher sensacional, é realmente uma mulher sábia, que tem edificou muito a minha vida desde o início do nosso relacionamento. E hoje é o que me trouxe até aqui, né? Eu falo pra galera, cara, eu acho que eu tô vivendo uma colheita, tô vivendo o verão, meu verão, né? Tô vivendo uma fase, assim, como pessoa, como ser humano, entendi o jogo da vida de fato, assim, sabe? Não só com negócio, mas família. Então, mas família é base de tudo, né? Exatamente. Você é casado, tem filhos? Quantos filhos Sim, você tem? Eu sou casado, né? Mais de 10 anos. Tenho 2 filhos, né? Tenho uma menina, a Anne, que está aqui hoje nos prestigiando, veio prestigiar o pai. E tem um bebezinho também de 2 anos, que é o Pedro. Né? Tem uma energia, rapaz do céu, bichinho, uma energia boa. Cansado. Tem, né? Cansa. Mas realmente sou uma benção e sou casado com a Amanda também, que é uma mulher maravilhosa. E a gente está aí, quem sabe, esperando aí até mais, comprando uma Kombi. Tô pensando em comprar uma Kombi, fazer mais uns 2, 3 filhos aí e pulverizar. Ver, né? Espera crescer um pouquinho mais, começar a pagar as escolas. Aí é bom que daí, assim, o cálculo tem que fazer assim, né? Quando acaba a faculdade de um, opa, já dá mais um. Assim, você vai indo, bora. E começando, falando nosso tema aí, o desafio de empreender com fé. Quais são os maiores desafios hoje que você já enfrentou como cristão no mundo dos negócios? Você falou lá atrás que hoje o pessoal fala assim, se não pagar imposto não vai para frente, se não sonegar. Tem algum desafio de empreender hoje com essa fé cristã que você tem no mundo que a gente vive hoje? Sim. Cara, tem muitos desafios, Robson, que eu considero assim no mundo dos negócios. Quando o assunto é você ter um posicionamento, sabe? Se posicionar dentro dos seus negócios. Até esses dias eu estive num questionamento, a gente estava conversando com um cliente nosso, e ele me perguntou assim, André, você se posiciona quando o assunto é Deus dentro do seu negócio? Eu falei assim, sim, eu me posiciono. Ele perguntou para você? Ele perguntou para mim. Você se posiciona? Eu falei, sim, eu se posiciono. Tá, mas isso daí, você não pode ter algum problema jurídico, por alguma discriminação e tal, quem sabe, né? Daí eu respondi para ele assim, falei assim, cara, eu acho que isso eu estou disposto a correr, é um risco que eu estou disposto a correr se tiver algum risco, sabe? Porque a gente não pode se calar. Então, muitas das vezes, eu já me calei, só que toda vez que a gente se cala, nós como os cristãos, alguém vai falar por nós. E se eu não colocar a minha verdade dentro do meu negócio, alguém vai colocar. Entende? Se eu não colocar a minha fé exposta dentro do meu negócio, alguém vai me colocar. Por isso que eu sempre falo a respeito de cultura do negócio. O que é cultura dentro do negócio? É o jeitão de fazer as coisas dentro do teu negócio. Por isso que eu falo, eu tenho condições de mudar o mundo. Né? Qual que é o meu mundo? Hoje o meu mundo é o meu negócio. Você perguntou dos negócios. Então hoje eu tenho a Move Negócios, que é um escritório de contabilidade. A gente faz contabilidade e gestão financeira para pequenas e médias empresas. A gente tem um podcast, chama Negócio em Jogo. Temos um clube de empresários também, chama Move Club, e dentre outros tem mais uns 2 ou 3 negócios. Então hoje eu estou envolvido pelo menos uns 6 empresas aí. Está fazendo um ecossistema. Ecossistema, tipo isso, né? E assim, e se a gente não determina o jeito, a maneira com que a gente quer que as pessoas se comportem dentro do nosso negócio, Robson, a gente vai permitir que cada um tenha a sua verdade. E sabe qual que é o problema disso? Que segundo a PNL, todas as ações de qualquer pessoa dentro dessa sala aqui, por pior que seja, tem uma boa intenção. Então um casal, quando ele está brigando, ele tem uma boa intenção. Sabia disso? Porque eles querem resolver a parada, eles querem resolver a briga. Então eles têm uma boa intenção. Né? Então todas as más intenções que a gente olha do lado têm uma boa intenção. Se eu não balizo o comportamento das pessoas dentro do meu negócio, eu permito que cada um tenha a sua boa intenção. Então assim, às vezes, quando eu me calo, quando o assunto é a fé, quando o assunto é o meu posicionamento quanto ao que eu acredito, né? Eu permito com que outras pessoas falem. Posicione mais sobre você. Exatamente, dentro do seu negócio. E às vezes, nada com uma discriminação, não longe disso, mas ela vai se posicionar e talvez não é a mesma fé que eu compartilho.
Só que o negócio é eu que estou à frente, eu que estou liderando. Né? Então a gente precisa sim colocar, e é um desafio, né? É um risco que talvez, se existe algum risco legal nisso, é um risco que eu estou disposto a correr. E o empresário que hoje no nosso país não está disposto a correr risco, ele não abre as portas. Infelizmente, a gente vive numa insegurança jurídica, seja tributária, seja trabalhista, enfim. Então a gente tem que decidir quais riscos a gente vai correr dentro do nosso negócio. E quando o assunto é fé, eu me posiciono sim, eu coloco a minha fé ali, a gente tem orações, eu respeito todo mundo, mas eu também espero que respeite. E assim, não tem problema nenhum, a clareza não dói. O que dói é a falta da clareza. Então, se você tem uma clareza já na entrevista, já fala assim, ó, aqui nós somos uma empresa cristã, a gente se posiciona dessa maneira, de vez em quando tem uma oração. Tem algum problema para você? Não, não tem problema para você. Então, tá tudo certo, vamos em frente. Então, no mundo de hoje, você acredita que é possível a gente ser ético e bem-sucedido nesse mundo competitivo que a gente tem, né? Na verdade, não é nem possível, tem que ser. Tem que assim, Robson, tem que ser. Eu acho que a partir do momento que eu não conseguir defender os meus valores, ser ético, eu prefiro realmente acabar com o meu negócio e fechar o meu negócio. Entende? Porque eu falo, eu só sou o CEO da Move, eu só sou o CEO desses negócios. O dono não sou eu. Deus confiou a mim liderar esse negócio, estar à frente desse negócio e liderar essas pessoas. Então, assim, a partir do momento que eu não conseguir cumprir a minha missão com excelência, porque Deus confiou em mim ser pai, Deus confiou em mim ser marido, é isso que nos ensina, a gente aprende na montanha. A partir do momento que eu não conseguir cumprir isso com excelência, ou eu preciso realinhar a minha rota, ou realinhar a rota e não é possível, eu prefiro abrir mão disso. Seja vender empresa, seja entregar meu cargo de CEO para outro, porque assim, não existe outro caminho. Então esse caminho é assim, puxa, não tem outra opção. Tem que ser ético, tem que ser moral, você tem que ser um bom líder, você tem que inspirar as pessoas. Não adianta. Esses dias perguntaram para mim numa caixa de perguntas, falaram assim, André, como que você faz com que as pessoas façam o que precisa ser feito dentro do teu negócio, dentro da tua empresa? A gente tem uma cultura, cara, que é assim, a gente conseguiu consolidar algo quando o assunto é comportamento humano. E eu falei assim, cara, você tem que ser um líder que inspira as pessoas. Cristo foi um líder que inspirava as pessoas. Cristo, ele teve 2 comportamentos na Terra que é a minha maior inspiração. Jesus é a minha maior inspiração, porque ele foi constante e coerente a todo tempo. Então, se você que está escutando a gente hoje, que é uma dica de liderança, cara, copie Cristo, copie Jesus, porque ele foi constante e coerente a todo momento aqui. E nessa mesma caixa de pergunta me levou a refletir. Falei assim, puxa, André, como que você consegue ter alguns resultados que outras pessoas não têm? Cara, eu não fui o melhor aluno da escola. Se fizer esse teste de QI, cara, você vai ver que o meu QI não é acima da média. É puramente, não tem nada de extraordinário, na real. Mas, cara, eu só faço aquilo que eu me proponho a fazer. Isso é o que falta hoje, realmente, principalmente no mundo dos negócios. Porque quando o líder fala que vai fazer, Robson, dentro da tua empresa, ele tem que fazer. Entende? Por quê? Porque se ele não fizer, o liderado vai olhar e falar assim, não, mas se ele não faz, por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Você acha que o exemplo ele é suficiente dentro da empresa? Acho que sim. Acho que sim, ok. 100%. 100%. Mas você acha que só o exemplo basta? Acho que não. Pois é. Eu tenho a minha filha, ela tem 14 anos, ela está aqui dentro dessa sala. Ela me viu fazer alguns comportamentos todos os dias, ou seja, ela tem um exemplo, certo? Só que você acha que ela faz todo dia as coisas? Ela é uma adolescente de 14 anos, ela está dando risada ali. Você acha que ela faz o que precisa ser feito todos os dias pelo meu exemplo? Ela vê o pai lavar a louça todo dia. Ela lava a louça? Lava, mas porque eu... Entendeu? Porque eu cobro. Então é o exemplo que você dá, mas a cobrança que você faz. Exatamente. Os empresários se perdem nessa. Eles acham porque ele faz, as pessoas vão fazer. Elas vão replicar aquilo dali. Não é assim que funciona. Só o exemplo não é suficiente. O exemplo, ele arrasta, sim, ele colabora. Mas a cobrança tem que ser intensa todos os dias. Então, se você quer que as pessoas façam as coisas dentro do seu negócio, primeiro, você tem que fazer, porque você é o exemplo. E segundo, você vai ter que cobrar. Não espere que elas vão fazer. Por conta. Só o exemplo não vai bastar. E o exemplo, sim, tem que existir. Porque se você for cobrar e você não faz, ela vai falar assim, mas você não faz, Robson, por que você quer que eu faça? Então, assim, uma tem coisa... que ter as duas coisas caminharem juntas. Exatamente, cara. Se as duas coisas não caminham juntas, você não vai ter resultado. As pessoas não vão fazer o que precisa ser feito dentro do teu negócio. E a cultura vem justamente para isso. Você baliza um comportamento da pessoa dentro do seu negócio e daí você cobra todos os dias. Viu? Escorregou, realinha a rota. Não é assim que funciona. Assim você tem um negócio ao ponto que as pessoas vão fazer o que você quer da maneira com que você quer. Porque tem uma diferença entre fazer algo e fazer da maneira com que você quer. Se eu perguntar para todo mundo aqui dentro dessa sala assim, cara, o que é excelência para cada um aqui? Cada um vai trazer uma percepção de excelência. Para você é uma coisa, para mim é outra, enfim. E assim a gente vai dissipando. A partir do momento que eu não dizer, Robson, excelência para nós aqui dentro do Legendário Cast é isso. É entregar os nossos podcasts rapidamente, com excelência.
cada um vai falar assim, pô, pode ser que eu entregar o podcast cortado, editado, daqui 60 dias seja excelência para mim. Mas para você não é excelência. Para você entregar o podcast ajustado em uma semana, por exemplo. Então você tem que balizar isso daí dentro do teu negócio. Então, Senão não funciona. não vai funcionar. Então, tem uns versículos aqui que você fala, que a gente está falando no podcast sobre homens e negócios, que eu peguei uns versículos aqui, um deles eu falo assim, ó, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. É aquilo que você falou, né? O teu negócio não é seu, é de Deus. Deus só te deu aqui para você comandar aqui na terra, no espírito que você está aqui. E os valores cristãos no mercado atual, que valores bíblicos a gente pode considerar inegociáveis na sua conduta como empresário? Cara, para mim, assim, uma coisa que eu não negocio, cara, é a verdade. Eu tolero erro e não tolero falha. Então, assim, o time sabe. Errou, fala a verdade. Não tem problema. A gente vai ajustar a rota, a gente vai corrigir. Então, assim, a verdade é algo que é inegociável. A mentira, eu não tolero isso. Qual que é a diferença entre erro e falha? Erro é, por exemplo, assim, você não conhece o processo. Foi lá com a tua boa intenção e você errou. Agora, é falha quando existe o processo e você errou por um desleixo, por uma desatenção. Essa é a diferença. Então, o erro é tolerado. Falha, não. Só que a mentira é acima de qualquer coisa, a verdade, sabe? Então, por isso que a gente tem os nossos valores também. O nosso código de cultura ele é pautado justamente em valores como esse, valores bíblicos, né? Então, a verdade, a cumplicidade, a empatia, se colocar no lugar das outras pessoas. Então, puxa, a gente tem que nem assim, que nem eu mencionei a respeito da cultura, a gente tem que balizar de acordo com o que a gente acredita. E o que eu acredito? Exatamente nisso. Eu acredito, essa é a minha fé. Então, os comportamentos das pessoas têm que ser balizados com a minha verdade. E o pessoal na sua empresa já viu esse negócio de você na sua fé, já te perguntou alguma coisa, mas às vezes a pessoa um funcionário lá, um colaborador vai trabalhar lá na sua empresa e viu sobre a sua fé. Já veio perguntar sobre a sua fé, já conseguiu mostrar para eles falar de Deus dentro da empresa? Que às vezes uma coisa, as pessoas você fala de Deus, mas por medo dele perder o emprego, de ser demitido, ele faz o que você está pedindo. Mas já veio fora fazer o que você está pedindo, conversar sobre fé com você, algum assunto particular, pessoal? Sim. É muito emocionante, na verdade, quando eu falo sobre isso, sabe, Ramos? Que eu te falei que a gente tem um dever social como empresário. A gente tem que melhorar as pessoas. E quando você melhora as pessoas e ainda você pode compartilhar do amor de Cristo dentro do teu negócio, isso é maravilhoso. Então, assim, quando você foi falando, eu fui lembrando de alguns cases, né? Algumas pessoas que entraram na minha empresa e eles eram ateus. O cara não acreditava em Deus, irmão. O cara não tinha... Para ele, Deus não existia. E eu me lembro que na saída desse cara, ele falou assim, André, a coisa mais importante que você me ensinou aqui foi, cara, acreditar em Cristo. Foi ter fé. Acreditar que as coisas vão melhorar, que Deus existe. Esse cara que não acreditava em Deus, inclusive quando ele saiu da empresa, cara, esse cara levou um pedaço do meu coração embora. Cara, o cara ia no monte orar comigo, velho. Entende? Um cara que não acreditava. Ele não acreditava em Deus e através do seu exemplo... Deus ministrou o coração dele. Entende? Então, assim, a gente fomenta realmente... Eu, né, da minha parte como líder, eu fomento isso, né? E às vezes eu me vejo ali mentorando nas questões assim emocionais e espirituais, né? Que às vezes, o André já entende um pouquinho melhor disso, vem buscar alguns conselhos quando o assunto é fé. Então, realmente, cara, essa transformação acontece. Obviamente, você tem que estar, né, tem que estar meio preparado, você tem que estar preparado para isso, que a gente sabe que o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina, né, Robson? E eu tenho algumas práticas, isso daí eu deixo como dica, né, para você que é empresário que está me escutando. Cara, ore dentro do seu negócio, né? Nós legendários, a gente sabe como que é, né? Lutar as batalhas corretas, né? Exatamente. E então, assim, cara, quando eu vejo que tem algum movimento no mundo espiritual que a gente se torna sensível a isso, né? Eu chego antes ou saio depois e eu faço as minhas orações bem pontuais e bem específicas dentro do meu negócio. E assim, até hoje todas foram respondidas, todas foram atendidas, né? Porque assim, eu coloco a intenção naquilo. Eu falo assim, Deus, chega algum momento, vários momentos do nosso negócio, Robson, que a gente não vê saída, cara. Não vê saída, mas aonde que é o meu amparo, no que eu acredito? Deus, a sua fé.
Exatamente, cara. E Deus, cara, é o dono das infinitas possibilidades. E quando eu chego, eu vejo assim, puxa Deus, o que eu faço nesse caminho? Porque eu só vejo uma, duas, três saídas, mas o Senhor é dono das infinitas possibilidades. Já teve esse caso, então, na empresa? Você falou, não consigo resolver. E agora? O que eu vou fazer? 90% dos casos, você olha assim e fala assim, não, isso aí não tem como resolver. Seja assuntos financeiros, seja assuntos de, preciso demitir ou não alguém, preciso que essa pessoa mude o comportamento ou não, porque você não tem saída. Cara, como que você muda o comportamento de uma pessoa assim, de uma hora para outra, que eu não tenho time? Se tem uma coisa que o empresário não tem hoje, é time, é tempo. Então tem que ser muito rápido e dinâmico, porque o cara não tem fluxo de caixa para aguentar um cara que ganha 7, 8 mil por 6 meses esperando o cara mudar. E as pessoas mudam, Robson? Sim, eu acredito que as pessoas mudam. Só que isso leva tempo. E o empresário tem tempo, hoje não tem tempo. Porque geralmente, cara, os empresários estão com a corda no pescoço quando o assunto é fluxo de caixa. Hoje o tempo gira muito rápido, você não tem tempo, corre para um lado, corre para o outro. Cara, e no Brasil hoje, demitir é mais caro do que contratar, o pessoal fala, né? Não, mas é justamente então, isso. Então tem que ter o time e às vezes esse time, se não tem tempo, você busca. Exatamente. Aí Deus. É Deus, cara. É Deus, fala Deus, agora é contigo. Eu sempre falo que todo grande negócio exige um ato de fé. Então, se você é empresário, está nos escutando hoje, saiba que a maior característica que o empresário deve ter, o empresário hoje, nosso país deve ter, além da coragem, é a fé. De acreditar que aquilo dali vai acontecer. Porque várias vezes, ao longo da minha trajetória como empresário, eu vi o invisível se tornar visível. Porque se eu te falar como a gente iniciou, eu e meu sócio, 6 clientes, R$2.000 de honorário por mês e um computador. Foi assim que a gente começou, há 8 anos atrás. Cara, e sem perspectiva, a gente não tinha nada, a gente não tinha sala, a gente começou na sala da minha casa. E a gente olhava e falava assim, não, cara, vamos ficar nessa aí pelo menos uns 3 anos, cara. Entende? Porque teve momentos de querer desistir, não teve? Ou sempre foi agarrado em Deus, na fé, vamos, vai dar certo? Assim, a minha fé é pequena, né? Então, assim, esses pensamentos em desistir, eles me assolam uma vez por mês, assim, vamos dizer. Porque, cara, os desafios são sinistros, né? E nesse momento, quando a gente iniciou, cara, a gente não tinha perspectiva de crescimento. Cara, são 8 clientes. Como que eu faço para crescer meu escritório, para pagar as contas? Né? Então, a gente tem R$2.000 no horário, como a gente divide milão para cada. A gente já tinha um custo de vida elevado, entende? Quando a gente decidiu dar esse passo de fé. Mas, assim, Deus sustentou a gente. Até hoje, sabe? Hoje a gente atende mais de 15 estados no Brasil. São mais de 400 clientes na nossa base, que isso daí é um marco, cara, importantíssimo quando o assunto é contabilidade. Eu já vi escritórios de contabilidade colocarem 20, 30 clientes por ano. A gente coloca 20 clientes por mês dentro do escritório, na nossa base. Então, realmente, isso é o invisível se tornando visível. Né? Porque são casos que a gente fala assim, não, a contabilidade não se vende. E tal. E a gente veio realmente uma perspectiva totalmente diferente de negócio. Hoje são mais de 33 pessoas no time. Então, há 8 anos atrás, cara, era eu, meu sócio e meu cachorro na sala da nossa cozinha. Foi assim que começou. E até quando a gente olha o nosso plano de negócio, esse ano agora, era para a gente ter mais ou menos 100 clientes. A gente tem 4 vezes mais clientes do que a gente tinha pensado lá atrás. Ou seja, o invisível se tornou visível todos os dias. Possível de Deus, que a gente às vezes acredita que não vai acontecer. E acontece. E nesses clientes que você está crescendo, junto com a sua fé, já teve negócio que você teve de deixar recusar? Sim. Por não ser coisa... Com certeza. E quando você vai tornando, assim, fazendo um movimento que você começa realmente a fazer barulho, várias oportunidades começam a surgir no meio do caminho. Né? E uma coisa que eu tenho pedido a Deus é sabedoria, Robson, justamente para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque todas as oportunidades, cara, parecem que é para nós. Não é assim que funciona? Pô, pareceu uma coisa legal aqui, Robson. Mas será que é para mim essa oportunidade? A gente tem que estar vigiando. Tem que estar sábio para saber se, puxa, será que isso daqui é para mim ou não? Porque as possibilidades vão vir. E várias vezes eu já cheguei a demitir cliente por ele querer cometer ilegalidades. Isso daí já aconteceu. Né? Já aconteceu eu rejeitar bons negócios por desvio de caráter de sócio. De sócio. Então, puxa, pô, André, mas você abriu mão do negócio? Um negócio tão promissor? Sim, abri mão do negócio promissor. E já abri mão justamente por desvio de caráter. Entende? Então, assim, tem algumas coisas que eu não negocio. Né? E o caráter é uma coisa que eu não negocio. Então, você aprendeu a como lidar com a pressão do mercado atual, nesses desvios de caráter que o pessoal quer, como o que a gente bate firme no tua empresa, que é mais contador, né?
Sim. Então, o que bate mais imposto de renda, imposto, Sim. sonegar. Então, você já conseguiu driblar e já conseguiu formar o seu caráter, né? Sim. Com a sua fé que você tem em Deus e começar a negar negócios. Sim. E cada vez que você deixa, eu tenho certeza, cada vez que você deixa um negócio desse, Deus abre mais 10. Amém, é isso mesmo. Né? Esse é o game. Você deixa essa porta aqui, vou perder, Sim. vou perder, mas vem mais 10 sadios que vão fortalecer a tua empresa. Tem um cliente meu que esse tempo atrás ele passou por um processo de restauração e ele me procurou e falou assim, André, eu conhecendo você, né? Olha só que louco isso, cara. De verdade que eu não tinha coragem de pedir para você assinar um documento que eu sabia que não era... sabe aquele faturamento que não existe? Não. E só por conhecer o teu comportamento, cara, eu não tinha coragem de pedir para você esse documento. E hoje eu entendo por quê. O cara passou por um processo de restauração, então eu falei, cara, que legal. Ele nunca nem chegou, ele tinha vergonha de chegar e falar comigo justamente porque eu sabia do posicionamento a respeito disso. Então é isso, cara. Isso é constância e isso é coerência. Lembra? Jesus foi assim. Então, justamente esse é o jogo. Né? Então, cara, abrir mão de negócios, não negociar algumas coisas, porque o mundo dos negócios ele é realmente, que nem você falou, as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. E qual que é o problema disso? Hoje, cara, a gente tem muito acesso à informação numa velocidade sinistra. Né? Então, as coisas acontecem mais rápido hoje. Será? Será que os minutos mudaram? Há 20, 30 anos atrás? O tempo é o mesmo. Né? Cara, o tempo é o mesmo. Os minutos continuam com 60 segundos e as horas com 60 minutos. Acontece que a gente está muito distraído. Esse é o jogo. Então, você pega ali teu relatório do celular, você vai ver lá na semana, sei lá, X horas no Instagram. Cara, se você aplicar essas X horas no Instagram aqui que você aplicou no seu negócio, na sua família, porque assim, a tua família é um negócio. Ou não. Quando você está namorando, como que funciona o processo do namoro? Cara, é um processo de venda. Você está se vendendo para a pessoa. É um negócio desde o começo. É um negócio. Quando você vai lá no cartório, você registra o teu casamento. É como se fosse, só que na empresa registra na junta e o teu casamento registra no cartório. Né? A tua esposa e a tua sócia. Então, quando eu comecei a ter sucesso no meu matrimônio, foi quando eu entendi. Falei assim, cara, isso aqui é um negócio, eu tenho que aprender a negociar. Todos os dias da minha vida. E vai chegar um momento, cara, que se você descobre a habilidade de negociar, você resolve a tua vida. Pode confiar. Esse tempo atrás, a minha esposa, eu cheguei em casa e falei assim, cara, hoje não tem negociação. Hoje a gente não vai negociar. Eu vou provar para mim mesmo, cara, que eu não preciso negociar a todo momento com a minha esposa. Beleza. Cheguei em casa, abri a porta. Oi, meu amor, tudo bem? Beleza. Primeira pergunta dela. O que a gente vai comer hoje? Eu falei assim, cara... É o primeiro negócio que tá fazendo. Já tá... Vai começar a negociação. Mas eu estava disposto aquele dia. Eu falei, não, hoje não tem negociação. Então, beleza. Não, meu amor, fique à vontade. Pode escolher o que você quiser. Ah, legal. Então, sexta-feira, vamos comer pizza. Eu falei, tá ótimo. Beleza. Segunda pergunta dela. Qual o sabor? Pode escolher o sabor, amor. Hoje não tem negociação. De verdade. Hoje eu vou dormir sem negociação. E ela ligou e começou. Ah, então, 4 queijos e tal, não sei o quê. Estrogonofe. Deu, cara... Passa um fio na minha cabeça. Falei assim, cara, eu vou ter que negociar, não vai ter jeito. Mas, por favor. Pizza é pizza, estrogonofe é estrogonofe. E daí começou a negociação. Então, assim, tudo é negociação na nossa vida. Cara, com o integrante do nosso time, no nosso casamento. Então, tudo é uma negociação. A partir do momento que a gente entende isso, cara, fica tudo mais fácil. Então, tudo são processos, tudo é uma venda, tudo é negociação a todo tempo. Na hora que você entender esse jogo aí, cara, você vai ver que você vai ter sucesso a todo momento. Então, não é uma imposição. Foi isso o tempo. Quando eu estava lá no quartel, que eu servi as Forças Armadas, lá era imposição, não tem essa. Cara, eu mando, você faz e acabou a conversa. Quando você vai para o mundo dos negócios, isso para mim foi um puto impacto que eu tive ali. Falei assim, rapaz, como que eu vou fazer isso aqui? Porque o meu pai falou para mim assim, não, agora que você... Meu pai, cara, trabalhou a vida toda no CLT. E daí ele me orientando quando eu fui empreender. Falei, não, agora você vai ser... Nossa, agora você vai mandar, as pessoas vão fazer, você vai ter mais tempo para você. Eu falei, cara, eu fui enganado pelo meu pai. Eu tive menos tempo, uma época, né, e eu falava, as pessoas não faziam. Então eu precisei entender esse jogo. Cara, tem negociação a todo tempo. Não é só o salário em dia que você precisa pagar para as pessoas fazerem o que precisa ser feito. Então tem todo um processo. Viu? Olha, Samir, o tema do nosso podcast, Homem de Negócios. O cara é um cara de negócios. Tá no movimento. Você vem negociar com ele. Tem que negociar, até para vir aqui no podcast, André, tudo bom? Você vai poder vir? Vamos negociar. Vamos negociar data, hora. E Nossa. O papel do homem cristão na sociedade atual lá, como você enxerga hoje o papel no século XXI, no dia a dia, tanto em casa como profissional? Você acha que o homem está buscando mais a Deus? Não está? Está muito perdido? Tem uma...
do dia a dia do homem hoje? Cara, eu vou falar Atualmente? por experiência minha, assim, né? Eu acredito, não em teoria, mas em prática, né? O que eu vivi. Por que hoje as pessoas se sujeitam, né, empresários, seja quem for, não só empresário, mas os homens, assim, se sujeitam a algumas coisas? Dinheiro, guarde isso. Dinheiro é bom no bolso e não no coração. Acontece que quando você torna o dinheiro o Deus da sua vida, você profana seus valores. Isso é fato. Então, por isso que eu abri mão de uma sociedade de algo promissor? Porque eu entendi esse jogo. Então, o que eu fiz? Eu talvez tenha postergado a minha vitória, né? Eu sempre falo, eu prefiro postergar a minha vitória que profanar meus valores. Então, talvez tenha postergado um pouco a minha vitória por não profanar os meus valores. Acontece que nessa insanidade, Robson, de a busca pelo sucesso, numa velocidade muito rápida, algumas coisas vão ficando para trás. Né? E uma delas é a vida com Deus. Entende? Uma delas é a família. Então, o homem, hoje, o que eu vejo? Ele tem feito escolhas, está abrindo mão de algumas coisas que são essenciais para o sucesso, só que ele não entende. Pense você com um carro velho. Você, o Robson, é um carro velho, certo? Até esses dias vi uma comparação bem legal. Você é um Fusca, ok? O Fusca, quanto você acha que um Fusca aguenta por hora, assim, uma velocidade máxima de um Fusca? Ah, mais devagarzinho, uns 80, Oitentinha? né? Não, vamos ser 70. generosos. Acho que até uns 120 100. vai. Ah, 120 depois no vai. Fusquinha, né? Beleza. O Fusquinha. Não, 120 vai. Vamos partir desse pressuposto, beleza? Beleza. 120 por hora. Tá lá o Robson, acelerando. Só que o Robson, no meio do caminho, ele descobre que ele consegue trocar o motor do Fusca. Já coloca um APzão ali. Motor AP. Né? Pô, a estrutura é maior. E tem uns caras que são loucos, os caras colocam um motor de Subaru no Fusca. E daí o cara vai atingir 200, 200 e pouco por hora. Mas é um Fusca. É um Fusca. A estrutura É o Fusca. é de 120 km por hora. Daí o cara tá batendo 200, 220. E não olhou para a estrutura, o que você acha que vai acontecer? Cara, começa a cair para-lama, cai para-choque, começa a trepidar, volante. Assim é a nossa vida. Se você deixa algumas coisas que são importantes, possivelmente em algum momento você vai. Daí você olha lá, pô, depressão, ansiedade. Por quê? Porque você está numa velocidade que a tua estrutura não comporta. E o que é a nossa estrutura? Corpo, alma e espírito. É isso. Se eu não olho para o corpo, para a alma e para o espírito, possivelmente eu vou atingir uma velocidade que o meu corpo, que eu não estou preparado para atingir, e as coisas vão começar a desandar. Então pense comigo, como que eu vou nutrir o meu corpo? Cara, uma boa alimentação, atividade física. É assim. Como que eu vou nutrir a minha alma? Cara, bons relacionamentos, a família, chegar em casa e poder ter a esposa e falar assim, cara, que legal que meu marido voltou. Não é que legal que aquele, puxa, esse Zé Ruela chegou com o perdão da palavra em casa. Então, como que eu vou nutrir minha alma? Eu vou nutrir exatamente com esse tipo de coisa. Bons relacionamentos, uma boa leitura. Eu vou deixar de assistir alguns programas que arrancou a cabeça do cara. Cara, isso não vai nutrir minha alma. E como que eu vou nutrir o meu espírito? Uma busca com Deus. Leitura, devocional. Se eu preparo a minha estrutura, eu consigo realmente atingir algumas velocidades. Acontece que eu quero a velocidade. E as pessoas querem a velocidade e esquecem disso. E, obviamente, nesse momento que você se perde. E é nesse momento que eu me perdi também. Eu queria atingir uma velocidade que... Esqueceu da estrutura que você tinha, a sua base. Exatamente. Deus. Só que isso é um processo. E hoje, Robson, infelizmente, cara, está cada vez mais difícil as pessoas entenderem o processo e viverem o processo, de fato. Os melhores vinhos são aqueles que sofrem o processo mais duradouro. Esses são os melhores vinhos. Você acha que José do Egito seria um bom governador se ele não tivesse passado por tudo que passou? Ser vendido pelos irmãos, ter ido para a prisão. Olha o que aconteceu com esse cara. Você acha que se ele não tivesse passado por esse processo, ele seria um bom governador? Eu acho que não. Então, qual o conselho que você daria para a pessoa fazer esse processo profissional, equilibrar a vida profissional, fé, familiar? Tá. Cara, equilíbrio não existe. O equilíbrio é como você andar de bicicleta e pedalar. Isso é o equilíbrio. Se você parou de pedalar, você vai cair. Apesar de que, na minha percepção, que não é uma verdade absoluta, é o que eu acredito, que o equilíbrio não exista, a gente tem que buscar ele todos os dias. É como pedalar. A partir do momento que eu deixo de buscar esse equilíbrio, eu vou cair. Então, assim, vou te dar um exemplo. Quando nasceu meu filho, agora, de 2 anos, eu fiquei 30 dias intenso cuidando da minha família. O que você acha que aconteceu com os negócios? Cara, desandaram. Falei para minha esposa, aguenta aí que agora eu vou lá resolver aquelas tretas lá. Daí fui para os negócios. Então, assim, eu acho que o platô só existe quando a gente vai para a glória. Daí acabou.
Não tem. Enquanto a gente está aqui buscando, se eu vou ser intenso nos negócios, talvez agora essa época do ano é uma época que eu preciso ser intenso nos negócios, porque é uma época de imposto de renda. Então eu preciso de intensidade. Você acha que nesse momento de intensidade eu vou conseguir dar a mesma atenção que a minha família precisa? Obviamente não. Trabalhando sábado, domingo, de noite, não tem como existir esse equilíbrio. E depois, na hora que acaba, vou colocar uma intenção aqui para a família, vou viajar uma semana. Cara, os negócios vão sofrer de alguma maneira. Obviamente, você tem que criar algo que seja sustentável ao ponto que você possa, pelo menos, tirar umas férias de 30, 60 dias, enfim, ou vender o teu negócio. Mas o equilíbrio, ele não existe. Não é por isso que você tem que deixar de buscar. E buscar de forma intensa também. Você tem que ser intencional. Que nem eu falei, corpo, alma e espírito. Você tem que nutrir esses 3 entes. Nutrindo esses 3 entes, você vai receber o soco na cara, porque essa é a vida real. A vida real é soco na cara todo dia. Você saiu de casa, é modo de defesa e a vida vai bater. Porque a vida não está nem aí para a tua estratégia. O que acontece? Você tem que estar preparado para isso. Qual que é o meu maior preparo hoje? Eu entendi, é a minha família. Então, é para onde que eu olho hoje como meu maior pilar. Porque se o meu negócio dá errado... Você corre para sua esposa, para sua família. É a única certeza que a gente tem, se estiver bem nutrida, que é a única pessoa que vai ter o aconchego de quando se passar mal, né? Cara, 6 horas da tarde, Robson, eu vou voltar para casa, vou dar um reset, vou dormir, no outro dia eu vou acordar e vou fazer a roda girar de novo, entende? Porque eu tenho meu porto seguro ali. Então, cara, o maior pilar hoje é a família. Então, se eu puder dar uma dica hoje e a tua vida está toda virada, negócio, família, cara, para o que eu faço? Cara, olhe para tua família. Olha para a tua família, que é esse lugar que você precisa voltar às 6 horas da tarde, que é o teu porto seguro. Essa galera que está ali vai amar você, vai te aconselhar, vai te dar o suporte. E no outro dia você vai acordar às 5, 6 horas da manhã e vai fazer a roda girar. Em casa eu já tive algumas decisões que tem que tomar e minha esposa falou, o que você decidir, eu te apoio. É isso. Porque é a pessoa que sempre vai estar comigo. É isso. Então, sim, se você puder olhar para algo hoje, em busca disso, cara, busque a tua família. Ajuste esses ponteiros em casa e daí depois você pensa no segundo plano. E falando em vida, em Deus, tudo isso, você tem algum versículo, alguma passagem que você coloca na sua vida para os seus negócios? Olha, tem vários, né? Mas o que mais me chama a atenção é que está lá em Mateus 22. Hã? O que tem aí? Não, eu tenho uns versículos aqui, mas é Mateus, mas não é o 22. Toda vez assim que eu balizo, né, que quando pergunto, mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? Então, sempre quando eu preciso tomar alguma decisão, eu falo assim, cara, estou amando a Deus com essa minha decisão. Ame o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior. Quem faz o guerreiro sabe, né? Eu vi que tá com os bloquinhos ali tá com os bloquinhos Quem faz o guerreiro sabe, né? Mateus. Cara, não tem. Entende? Então, assim, todas as decisões do meu dia eu vou pautar, cara, assim, essa decisão está mostrando que eu amo a Deus todos os dias? Se primeiro sim, mandamento. ok. Se não, é o primeiro mandamento, é o primeiro, não tem outra coisa. Se eu não conseguir cumprir o primeiro, eu nem vou para o segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. Que hoje são 2 mandamentos, né? Depois, no Novo Testamento, 2 mandamentos. Ame ao seu Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, não tem muito segredo. Se o primeiro eu não estou cumprindo, então todas as minhas decisões são pautadas nisso. Cara, essa decisão é um ato de amor a Deus ou não? Então, fica muito O que eu gosto assim, é Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Também é quase parecido, né? Exatamente. Se tiver Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Qual legado você gostaria de deixar como um homem cristão empreendedor? Existe algum legado que você gostaria? Primeiro, você já falou no começo, né? Sim. Que além de você trabalhar a sua empresa, é restaurar vida, restaurar... Que você já fez, né? Até aquele próprio colaborador que era ateu, que saiu da empresa acreditando em Deus. Sim. Mas existe algum outro legado que você tem em mente, deixar alguma coisa assim ou não? Sim. Assim, Robson, eu acho que, cara, qual que é a minha percepção de legado, né? A partir do momento que eu não estiver mais aqui, que as pessoas continuem fazendo o que eu acreditei como verdade. Isso é legado, né? Hoje, a minha maior construção de legado são os meus filhos, que eles vão perdurar aquilo que eu acredito, que é a minha verdade, que vão entender que é aquilo que eu fiz até aqui, deu certo ou não. Entende? Então, fazer com que seus filhos entendam o teu propósito de vida é a primeira construção do legado. Quando o assunto é negócios, o que eu quero? Que quando eu não estiver mais aqui,
a Move continua a existir. Isso significa que foi criado algo, eu participei dessa criação, eu não fui o criador, eu participei da criação, né? Eu, meu sócio e uma inspiração divina, que é Deus, na minha percepção, ao ponto que a gente vem abençoando a vida das empresas, a gente vem transformando empresas através do que Deus confiou a nós. Então, a partir do momento que eu não estiver mais aqui e a Move, que hoje é meu negócio principal, continuar existindo, eu cumpri o meu legado. Esse é o meu legado. As pessoas, Robson, já teve casos, cara, de vários empresários chegaram na nossa mesa e falaram assim, André, eu não quero mais isso, cara. Eu não quero mais esse negócio. Não tem como prosperar. E a gente mudar esse jogo, entende? Transformar a vida do cara, transformar os negócios. Tem um caso que me chama muita atenção. Foi um dos nossos primeiros clientes, está com a gente até hoje, nossa base. E ele chegou e falou assim, cara, eu vou fechar minha empresa. Eu não quero mais isso. Não dá nada certo, tudo errado, funcionário. Então eu falei, cara, dá uma chance. Vamos fazer isso, vamos aplicar algumas metodologias. Mas o cara falou assim, não, mas não vai dar certo. Você falou, vamos lá. É isso, eu só preciso, a única coisa que eu preciso, tá, mas quanto que vai custar? Para esse cara, eu falei, não vai custar nada. A única coisa que eu preciso é a tua intenção, para que a gente possa fazer um bom trabalho. E o cara colocou muita intenção, o cara era muito louco. Quando a gente ia fazer os nossos fechamentos com ele, levava as moedinhas do bolso e tudo batia. Então qual que é o cenário do cara hoje? Dinheiro investido, o cara troca de carro todo ano praticamente, sem financiar, o cara paga à vista, isso, só troca de carro. A frota de carro não retrasada, ele trocou, a frota da empresa dele trocou, ele pagou à vista, isso tem dinheiro investido. A mesma empresa que ele queria fechar. A mesma empresa, estava devendo imposto, estava virado, bicho, a empresa dele. O cara fez dever de casa, colocou intenção e hoje o cenário é outro. E é exatamente sobre isso, cara. Isso é transformar vidas, isso é legado. Entende? A partir do momento que eu não estiver mais aqui, as empresas continuarem sendo, os negócios continuarem sendo transformados, esse é o meu legado que eu quero deixar, quando o assunto é negócio. E que conselhos você daria hoje para um jovem cristão que quer empreender, mas tem medo? Aquela pessoa que está começando a vida hoje, e é um cristão e tem medo de empreender. Acho que não vai dar certo, aquilo falou... que acho que a pessoa que não quer começar a empreender, será que vai dar certo? Tem que fazer a coisa certa, não tem? Que conselho você daria? Sim. Primeira coisa, na hora que você realmente decidir abrir o seu negócio, peça para que Deus esteja no seu negócio. Para que Deus te dê sabedoria, Deus te dê inspiração. Que existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Sabedoria é inteligência aplicada. E eu, por muito tempo, eu me considerei um cara inteligente. Mas eu não era sábio. Eu tinha dificuldade em aplicar a sabedoria. Então, se você está iniciando o teu negócio hoje, cara, primeiro, traz Deus para dentro do teu negócio, para que Ele seja o teu condutor. Só que assim, Deus não vai habitar no meio de sonegação de imposto. Então, esse papo furado aí que falam por aí, que só tem como ganhar dinheiro no nosso país se você sonegar imposto, é furado, está errado. Tá? Tem como fazer isso. Você tem que achar mecanismos, encontrar mecanismos, existe, de fazer a coisa certa. Então, você traz Deus para dentro do teu negócio, procura um profissional de qualidade que vai poder te assessorar de uma maneira ética e profissional, e daí sim você vai conseguir pedir sabedoria para Deus para que você possa prosperar através disso. Eu não acredito que exista insucesso dos negócios no nosso país. O nosso país, Robson, é o país das oportunidades, cara. Guarde isso. Se qualquer um de nós aqui fizer 6 pães e ir no sinaleiro aqui na Avenida Batel, a gente vai vender esses 6 pães. Isso é empreender. Eu contratei um cara, um dia, esse caso é muito legal. Ele estava vendendo paçoquinha no sinaleiro. Isso daí, até hoje os caras me zoam lá no escritório. Pô, André, né? Então, ele estava vendendo e ele estava com uma placa, segurando a placa assim e falou, meu sonho é empreender e tudo tem um começo. Ele estava com essa plaquinha. Ele estava com essa plaquinha. Baixei o vidro e falei assim, cara, eu tenho uma oportunidade para você. Vai amanhã nesse endereço às 2 horas da tarde. E o moleque foi, tinha 16 anos, moleque. Foi lá. E ele passou um tempo, ele fez um estágio comigo lá. Só que qual que era o problema? Ele tinha alguns desafios pessoais lá e tal, e ele só obedecia a eu dentro do escritório. E daí ele tocava o horror. Porque daí a galera não respeitava a galera, era aquela bagunça. Daí a galera começou, André, você precisa dar jeito no paçoquinha. O apelido dele ficou paçoquinha porque ele vendia paçoquinha. Né? André, você precisa dar jeito no paçoquinha, cara. Você resolveu o negócio do paçoquinha aí. E daí eu falei para ele, paçoquinha, cara, eu preciso da tua ajuda, cara. Você fica aqui porque como eu tô fora, e daí tem a liderança, você tá debaixo desses caras, não adianta você só obedecer eu, né? Mas ele ficou com a gente ali alguns meses, né? Foi muito aprendizado para ele e eu precisei mandar ele embora. Não tinha o que fazer por causa da questão de insubordinação com a galera e tal, enfim. E daí, o paçoquinha foi embora, né? Passou uma fase ali. Daí um dia ele mandou mensagem.
Falei, André, eu corro, né? Ele sabia que eu corria. Falei, André, será que não rola? Vamos correr no parque. Eu falei assim, cara, o Paçoquinha vai me matar, cara, acho que aconteceu alguma coisa, ele ainda não superou a demissão, enfim, né? Porque ele saiu mal de lá, saiu lá. Enfim, não curtiu a saída. Falei, cara, o Paçoquinha vai me matar, cara, alguma coisa desse tipo, né? E eu fui. Chegando no parque, André, tudo bem e tal, e a gente foi correr. Né? E a gente começou a conversar. Eu falei assim, cara, você não tem ideia do aprendizado, irmão. Antes eu faturava ali 800 a 1.200 no sinaleiro. Depois que eu passei por você, cara, eu entendi o jogo dos negócios. Eu aumentei meu ticket médio, eu comecei a fidelizar cliente, tal. E hoje eu estou faturando R$3.500 por mês. Eu falei assim, caramba, olha o resultado que esse cara teve. Então, assim, o que ele precisava? Precisava de coragem, às vezes. Né? A coragem, ela é bom que ela vai nos balizar. Justamente para a gente não fazer besteira. Então, o medo. O medo, ele é a baliza para a gente não fazer muita besteira. Essa é a real. Porque imagine você sem medo. Cara, a chance de fazer besteira é gigantesca. Então, assim, o medo, ele é bom. Um lado é bom. A galera fala, ele meio que demoniza o medo, e a real é que o medo é uma baliza para a gente se manter dentro do trilho. O que acontece é que esse medo não pode nos paralisar. Né? Tem que saber. Exatamente. Então, cara, a coragem e medo é uma característica que elas têm que caminhar meio que junto, assim. Né? Se você é sozinho, geralmente quando você é sozinho, esse é um desafio para empreender. Eu sempre falo para a galera, André, você gosta de sócio? Eu adoro sócio, eu não tenho nenhum negócio sozinho. Todos os meus negócios eu tenho sócio. Porque qual que é a ideia da sociedade? Um complemento. Esse é o jogo da sociedade. Então, os sócios têm que se complementar. Se você está procurando um sócio para o cara colocar dinheiro, você vai ter um patrão. Você vai ter um chefe. Você não vai ter um sócio. A ideia do sócio é que a gente se complemente. Então, Robson, do que você é bom? Cara, eu sou bom tecnicamente em contabilidade. Legal, eu sei vender contabilidade. Vamos se juntar para a gente fazer um negócio? Agora, se o Robson só tem dinheiro, eu vou ter um chefe. Porque o Robson só quer saber de resultado financeiro. Uma hora ele vai bater lá na porta e falar assim, cadê meu dinheiro? E acabou nossa amizade. É assim que funciona. Então, por isso que, às vezes, você procurar personalidades talvez seja um pouco mais conservadora do que um arrojado, é uma sociedade ideal. Porque um vai segurar o outro. Tem um acelerando e um dando uma seguradinha. Né? O que acontece... Exatamente. Então, para que não te paralise. Porque, às vezes, se você tem muito medo, você fica paralisado, você não cresce. Ou se você é muito arrojado, você faz besteira, você quebra o negócio. Entendeu? Então, você tem que ter essa baliza aí. Para saber. Exatamente. Cara, a conversa está boa, o pessoal está gostando do podcast aqui. Eu tenho certeza que muitos gostam. Não conheciam o André, começaram a conhecer hoje. Mas onde a gente encontra as tuas empresas, André? Onde você encontra aqui que você o teu Instagram, tua empresa? Passa informação pessoal aí da rede social. Parece que também tem um podcast que você fala bastante. Né? Tem um podcast, cara. Tem umas conversas bem legais lá. A gente está há 4 anos mais ou menos com esse projeto. São mais de 100 episódios. É o que eu acredito, né? É o que eu acredito como verdade. A gente tem que, como eu falei, né? Mudar o mundo. E esse foi um mecanismo que hoje a gente tem. Acessar várias pessoas hoje, sei lá, do mundo inteiro, né? Através desse canal, que é o podcast. Então, tá correndo, a galera tá correndo às vezes, tá na academia, tá no carro, então consegue consumir um material de muita qualidade. Eu falo pra galera, você não precisa errar. Às vezes você aprende com o erro de alguém. Né? Então, vale a pena escutar o nosso podcast, chama Negócio em Jogo, todas as plataformas de streaming, YouTube, Negócios Spotify. Ou negócio? Não, Negócio em Jogo. Isso. Então, todas as plataformas, no Instagram tá assim, no YouTube, Spotify, então tudo Negócio em Jogo. Tá? O meu Instagram é André Castro CNT. Lá já vai encontrar também os meus negócios, que é a Move Negócios. É uma empresa Move que Negócios, faz uma empresa. Move Negócios. E daí tem a parte do clube, que é o Move Club, é um clube de empresários, também tem Instagram, chama Move Club. E tem alguns outros negócios que estão a gente ainda não forno. Né, no forno, ainda está bem embrionário, né, mas eles estão acontecendo, né, que são voltados para a de liderança e network. Então tem mais dois negócios. Mais dois negócios que estão caminhando para isso daí, que também tem outros sócios que estão envolvidos em outros negócios também. Então a gente está preparando o momento do lançamento esses outros 2 aí. Então hoje são esses 5, 6 no começo. 5 negócios aí que mas pelo meu Instagram você consegue acelerar. Já dá para fazer um movimento aí já. Já dá para
E qual que é o nome de... Por que você colocou esse nome? Move, né? Move Negócio. Só uma Move curiosidade. Negócio. Por que Move? Na verdade, o início nosso era Castro e Silva Contadores. Castro e Silva. Castro e Silva Contadores. Geralmente o pessoal coloca o nome, sobrenome de tudo, né? E era assim que começou, né? O sobrenome é Castro e o do meu sócio é Silva. Então, Castro e Silva Contadores. Era CS. Até a galera daí depois ficou CS Finanças. São duas empresas. Uma que faz contabilidade e outra que faz terceirização de financeiro. Então, era Castro e Silva Contadores e CS Finanças. Só que daí a chacota ficou, né? CS... Porque a galera falou que era o Cacau Show. Cacau daí perguntava para nós, quem que é o Cacau, quem que é o Show, né? Falou, pô, a gente vai precisar resolver essa parada aí, né? E daí a gente realmente falou, não era um nome atrativo, assim, né? A galera do brand, nosso, do Growth, começou a falar assim, cara, a gente precisa ajustar isso do nome, né? Foi quando a gente veio da ideia do movimento, que é o que a gente causa. Então a gente faz o movimento dentro da empresa, fora da empresa, nas empresas, foi alguma coisa ligada a movimento, tem que ser o Move. O Move, ele é de movimento, realmente é uma jogada de movimento que a gente faz realmente não só na vida das pessoas que estão dentro do nosso negócio, como as pessoas que estão fora dos nossos clientes. Então Move tudo tem que ter um negócio, viu? Até o nome da empresa tem que ter um negócio para saber vender o seu negócio. Exatamente, tem que ser intencional em tudo, é uma ciência e tem que ser estudado. Que bom, chegando nossas considerações finais aqui, né? Esse podcast que eu vou partir de agora, vou trazer um caderninho, cara. Cada podcast, né, Samir? O Samir sempre tá dando risada ali e tá gravando. Cada podcast a gente tira um negocinho aqui, um negocinho. Se a gente pegar um caderninho e começar a anotar... Cara, vários insights. A gente vai crescer bastante. Vários insights, sem dúvida nenhuma. Mas deixa sua mensagem final, então. O que você acha? Uma mensagem final é pra galera que tá assistindo, que vai assistir hoje, amanhã, de manhã, de noite. Eu sou um cara que comecei a assistir bastante podcast hoje. Assisti vários seus lá. Nossa, gratidão, mano. Tamo junto. Eu vi que você já entrevistou bastante gente de nome expressivo em Curitiba, né? E no Brasil inteiro. Sim. Mas eu gosto de assistir bastante podcast e cada podcast tira... Hoje, se você souber usar as mídias sociais pro seu bem, pro seu conteúdo, para crescer a sua vida, você consegue, tanto na vida espiritual, assistir bastante pregação, bastante pastor falando. Que nem, para pensar, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, só havia pregação na igreja. Ou no rádio. Hoje em dia você pode assistir o culto online, assistir mensagem gravada e também no mundo do negócio também. Sim. Mas uma mensagem final para o nosso pessoal que está assistindo. Nossa. Robson, você é médico, né? Sou. Beleza. Quantos anos você estudou? Foram 6 mais 3, 6 de faculdade, 3 de residência, 9, mais uns cursos 9. Eu fiz uma pós de reprodução humana, 10. Cara, foi uns 10 anos, cara. Uns 10 anos de estudo. 11, Maravilha. Isso, chutando por cima. Tem mais outros cursos, né, que vai. Né? Acontece que empreender tem que ser tratado como uma ciência. Ponto. É assim que funciona. Na faculdade de medicina, te ensinaram a contabilidade? Não. Gestão de pessoas? Também não. Finanças estratégicas? Não. São habilidades, skills, né? As soft skills está na moda, né? Que são habilidades que o empresário tem que ter. Então, assim, essas habilidades, hoje eu desconheço uma faculdade que ensine isso. E o que acontece? O empreendedor, né? Ele é alucinado, ele é tão apaixonado pelo aquilo que faz, que ele acha que só o fato dele saber aquilo que ele faz vai fazer com que ele tenha sucesso. E a real é que não. A real é que ele é muito bom enquanto você está sozinho, enquanto você está entregando o teu produto. Só que quando você precisa, o faturamento começa a aumentar, você precisa contratar time, daí você precisa ter essas habilidades aí. Então a dica que eu deixo hoje para quem está nos escutando, ou seja, está iniciando o teu negócio, já tem o teu negócio e está com dificuldade, trate o empreender como uma ciência. Se debruce e faça o dever de casa. Estude o empreendedorismo. Estude liderar pessoas. Estude contabilidade. Estude direito. Pô, André, mas eu preciso de tudo isso para empreender? Né? Cara, sim, o básico você tem que saber. Por quê? Porque você vai contratar um contador, você precisa saber o que você precisa cobrar do cara. Porque quando você terceiriza, que é o caso da contratação do contador, ou você leva o cara para dentro, daí você desembolsa 20 por mês. Mas qual que é a empresa hoje, uma micro, pequena e média empresa que tem 20 mil para pagar para um contador dentro da empresa? Cara, são as grandes empresas que têm. E o empreendedor, pequeno, médio empreendedor, tem que entender o seguinte. Quando você terceiriza algo dentro da tua empresa, pense você com um filho e contratando uma babá.
Você vai precisar continuar a dar amor para ele, vai precisar continuar a levar ele para a escola. Você não entregou o teu filho para adoção. Não. Só que para isso, você tem que entender um pouco, pelo menos, de contabilidade, de finanças, de advocacia. Então, se você que está iniciando, a mensagem que eu deixo para você hoje, está iniciando o seu negócio agora, ou já está e está encontrando dificuldades em gerir o seu negócio, se debruce sobre a ciência do empreendedorismo e estude. Procure, que nem você mesmo falou, tem vídeo na internet, tem vários podcasts que você vai estudar sobre pessoas, vai estudar sobre finanças, vai estudar sobre contabilidade. Você precisa entender isso. Beleza, entendi de negócio, fiz o dever de casa, tratei isso como uma ciência, vou para a prática, traga Deus para no teu negócio. Para que Ele te entregue os caminhos, para que Ele te dê sabedoria e graça, porque isso você vai precisar. Porque nem todas as respostas vão estar na tua frente a todo momento. Você vai precisar de sabedoria. Que eu falei, é inteligência aplicada. Você pode ler 1 milhão de livros. 10 mil, 20 mil livros. Se você não tem a inteligência, que é a sabedoria para aplicar essa literatura, você não vai conseguir atingir o sucesso. Lembrando que todos os negócios que nascem, eles estão fadados ao sucesso. Ele só vai para o insucesso, ou seja, só deixa de existir porque você não faz o dever de casa. No nosso país, a gente vive no país das oportunidades. Nós vivemos no país das oportunidades hoje. Você só precisa fazer o dever de casa, estudar a ciência dos negócios e, na minha percepção, colocar Deus à frente de tudo. É isso aí. Amém, André. Obrigado, Aí, obrigado aí. Acho que todo mundo gostou do nosso podcast aí. E aquele que gostou pode compartilhar para as outras pessoas assistirem, né? Você quer começar a empreender aí, ó, 2 coisas: estudar e ter Deus no jogo, que eu acho que vai dar certo. Com certeza. Obrigado para todo mundo aí, obrigado à produção nossa aqui, o Samir, nosso... Esqueci o nome aqui. Bruno e o André que está aqui também, né? Show. Temos 2 meninas aqui também que vieram acompanhar a gente. Nos prestigiar. Mas obrigado mais uma vez, André. Eu acho Show, que vai mano. ser muito proveito a sua pelo menos para mim, eu gostei bastante. Nossa. O Samir também gostou bastante aí. E que Deus te abençoe cada vez mais, que as tuas empresas cresçam mais, que tenha mais, teu ecossistema fique cada vez maior. Amém. E tamo junto. Que assim seja. Tamo junto, meu mano. Obrigado a todo mundo e Valeu. mais um Legendário Cash. Bora.